Oleiro, nas mãos do oleiro, quando Deus recomeça a obra. Gente, hoje nós vamos falar sobre Jeremias no capítulo 18, nossa leitura anual. Todos os terças e quintas nós estamos fazendo devocional, né? E hoje nós vamos falar sobre esse capítulo 18, que traz uma lição muito importante para nós, né? Quando está lá em Jeremias 18, diz assim: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Tem muita chave aqui, muita palavra para liberar sobre você nesse versículo. Talvez seja esse momento que você está passando, né, na mão do oleiro, sendo moldada. E Deus, ele envia Jeremias à casa do oleiro para que ele veja uma lição. Deus quis falar com ele ali desse modo, né, dessa forma. Quem sabe hoje Deus está querendo falar com você também dessa forma. Então o oleiro, com as suas mãos cheias de barro, molda, gira e ajusta o vaso. Mas em determinado momento o vaso se quebra na mão do oleiro. Então vamos entender isso. Vamos entender o que Deus quer falar com isso, né? Em vez de Deus descartar, em vez do oleiro descartar, né, o barro, ele começa de novo. Então Deus quer falar com você aqui. Aleluia! Seja muito bem-vindos, muito bem-vinda, vocês que estão conosco. Eu aceito o Senhor. Estamos falando sobre o vaso na mão do oleiro. Deus abençoe a você que está chegando comigo aqui no ao vivo. Não me deixe só nesse processo. Seja bem-vinda, Francisca Rosa. Tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda. No seu Criador, sou apenas barro. Queridas, Deus está querendo falar conosco hoje. Uma Terezinha, seja bem-vinda na nossa live. Hoje nós vamos falar na mão do oleiro, nas mãos do oleiro, quando Deus recomeça a obra. Jeremias capítulo 18 fala sobre Deus enviar ali Jeremias à casa do oleiro para que ele veja uma lição. E nós vamos aprender hoje sobre essa lição do capítulo 18. Tem muita chave de Deus para ser liberada aqui, né? O oleiro, com as suas mãos cheias de barro, ele molda, gira, ajusta o vaso. Mas em determinado momento o vaso se quebra. E a gente vai aprender sobre essa lição, tá? Em vez de descartar, né, o barro, o oleiro ele começa de novo. Isso tem um significado pra gente, né? Esse ato ele tá revelando o coração de Deus. Ele é soberano, paciente, cheio de propósito para você, né? Mesmo quando o vaso se quebra por erro. Ali eu errei, o vaso quebrou, né? Às vezes erramos por queda, por desobediência, né? Ou por circunstância. Deus não desiste da sua obra. Você é obra de Deus, tá? Ele não desiste de você porque você quebrou. Ah, Thalita, você não sabe o que eu vivi, que eu passei. Uau, tá bom, é isso aí. Vamos levantar. O oleiro tá aqui hoje, ó, para refazer, tá? Em tuas mãos, Senhor. Compartilha essa live. És oleiro por inteiro, um eterno dependente. E Deus é muito bom, gente. Nós somos um eterno dependente, né, de ti. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe nossas irmãs. Regilane, Deus abençoe sua vida também que está aqui comigo. Deixa eu orar para a gente começar essa palavra. Deus, obrigado pelo esse tempo que estamos aqui, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de abrir, Senhor, mais um estudo da sua palavra. Eu sei que o Senhor quer nos ensinar algo nessa manhã, através desse vaso, Senhor, que o Senhor vai refazer, está refazendo, que o erro, Senhor, que o pecado não impede a obra que o Senhor tem para realizar em nós, porque o Senhor nos refaz novamente e nós somos eternamente dependentes de Ti, como diz esse louvor. Muito obrigada, Jesus, por o privilégio de estar aqui, ministrando essa aula, essa palavra, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Gente, quero aproveitar para mostrar para vocês a nossa camisa do encontro. Isso aqui foi do primeiro encontro de mulheres intercessoras. E eu quero te convidar, se você é aqui do Rio de Janeiro, vem fazer parte conosco do nosso terceiro encontro. Terceiro encontro de mulheres intercessoras, gente. É um tempo profético, é um tempo de liberação de palavra, é um tempo de ativação espiritual, tá? Todo ano a gente tem um tema e a gente fala sobre esse tema. E a gente justamente também vai falar sobre Gideão, né? Gideão também foi chamado para ser um libertador. E a gente precisa falar um pouco, né? Para vocês, mulheres intercessoras que estão conosco aqui no grupo durante todo esse ano. Somos um ministério online e a gente faz esses encontros de uma vez no ano, 2 vezes. Esse ano vão ser 2 vezes, né? Foi em março e agora em novembro. E eu quero te convidar para você estar comigo, tá? Faz a sua inscrição, se você é aqui do Rio de Janeiro, quem der de outro estado, mas se Deus quiser, a gente ainda vai fazer para vocês virem aqui, ou a gente fazer num local mais próximo, que dê para todo mundo ir. Vamos chegar lá, pela graça de Deus, tá bom? Juliana também já está aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu botar aqui, Juliana. Gente, então a inscrição você pode entrar aqui na minha bio. Se você está nos nossos grupos, nós temos colocado nos grupos toda a informação lá, tá? É importante que faça logo a sua inscrição, né? Nós temos vagas limitadas, é feito no espaço que eu alugo para a gente poder se encontrar ali. E esse ano eu chamei uma intercessora também para trazer uma palavra, uma mulher de Deus, que Deus usa ela muito também. Então a gente vai estar lá. Juliana também, nossa companheira de ministério, vai estar conosco também. E eu também vou estar fazendo no final o ato profético, que a gente sempre faz. É maravilhoso, gente, esse encontro. Troca de experiências ali com intercessoras, com mulheres que estão sempre em oração. Então eu quero te convidar para você estar comigo. Não deixe de participar nesse momento importante. Quero que você abra sua Bíblia no capítulo 18 de Jeremias. Nós estamos fazendo uma leitura anual e nós já estamos no livro de Jeremias. Aí eu vou destacando alguns, né? Capítulos para a gente estudar aqui junto nas nossas devocionais, tá? Só para a gente poder ter um tempo junto aqui. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Então Jeremias era um homem, um profeta, né, que foi chamado. E deixa eu dar só um panorama antes de eu começar o texto. Antes de chegarmos nesse capítulo 18, o que aconteceu, né? O profeta Jeremias ele já havia passado por um longo processo de confronto espiritual. Então o profeta ele é chamado para poder trazer uma palavra, para trazer um despertamento para a nação, para o povo, né? Para proclamar aquilo que está no coração de Deus. Então ele passou por um longo processo espiritual e emocional. Desde o seu chamado lá no capítulo 1, que já tem aqui uma live sobre isso. Depois você pode entrar no meu canal do YouTube. Inclusive se inscreve lá depois, se você não é inscrito. Se inscreve aí pra gente poder continuar, né, colocando mais e mais mensagens aí. Então, desde o seu chamado no capítulo 1, Deus agora levantou como uma voz profética em meio a uma geração corrompida, sabe? Um povo que havia se afastado do Senhor, quebrado a aliança, né? Se envolvido com idolatria. Então, quando você lê do capítulo 2 para cá, você vai ver esse cenário. Ele profetizando para essa galera idólatra que se envolveu, quebrou a aliança que tinha feito com o Senhor, porque desde quando Deus tirou os pais deles do Egito, fez uma aliança com eles, né? E Deus é um Deus de geração. Então, nos capítulos seguintes, especialmente no 3 em diante, nós vamos ver o Senhor expondo a condição espiritual, moral e religiosa de Israel. Tá? O povo que antes andava em fidelidade, agora vivia em adultério espiritual. Está escrito isso no livro, né? Adulterou espiritualmente, trocando Deus vivo por Deus falso.
Então, eu quero que a gente, quando lê, quando trago essa experiência aqui para vocês, esse panorama, a gente pensar na nossa sociedade, no tempo que a gente está vivendo, que não é diferente, tá? Então, trocar o Deus vivo por Deus falsos, buscando segurança em alianças humanas, né? Prazeres passageiros. Eles tinham uma aliança com Deus vivo. Era uma nação que havia perdido a sensibilidade, endurecido o coração, esquecido quem era o seu oleiro. Jeremias, então, por sua vez, ele vive uma jornada solitária. Porque ele está vendo aquilo tudo, Deus está mostrando a ele, ele sente o peso da mensagem, porque é assim que acontece com o profeta, né? Deus revela a ele, mostra o que está acontecendo e começa a pesar, porque tipo assim, o povo não está vendo isso. Nós estamos vendo hoje na nossa sociedade um conflito religioso e moral, né? Nós estamos vendo igrejas se envolvendo com a parte política, né? Uma degradação, se contaminando, né? Vocês estão vendo aí atualmente, e a gente vai ver muito mais, tá? Porque isso são sinais do final do tempo. Então, os profetas hoje veem esse peso e eles proclamam, eles falam. Você vê que ainda existe hoje, no dia de hoje, homens e mulheres na internet que estão aqui pronunciando, despertando o povo, né? Então, ele carregava o fardo do pecado da nação e ao mesmo tempo experimenta o amor paciente de um Deus que ainda deseja restaurar. Deus falava assim: Jeremias, vai lá, fala isso. Jeremias, vai lá, faça isso. Vai lá, declare isso. Porque Deus é um Deus bom, misericordioso. Ele dá tempo, né, para o povo se arrepender. Então, mesmo diante da infidelidade do povo, Deus não desiste. Ele insiste. Ele continua chamando. E é nesse contexto que chegamos no capítulo 18, onde Deus, de forma profundamente simbólica e didática, né, ele manda Jeremias agora descer a casa do oleiro. Então a gente vai entender agora que é uma mensagem que Deus quer passar para Jeremias, para ele entender e ele passar para o povo. Levanta-te, desce a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Então nesse movimento de Jeremias descer, há um ensino espiritual ali. Antes de Deus falar, ele nos convida a descer. Desce. Descer em humildade, descer em arrependimento, em reconhecimento. Jeremias desce e ali vê o oleiro moldando o barro. Então, tudo que Deus está permitindo Jeremias viver, ele quer trazer um ensino para nós. Deus é muito didático nessa parte, porque isso fixa o nosso entendimento para algo que Deus quer falar, né? Através dos elementos que Deus usa, né? Então, o vaso, ele começa, Jeremias desce ali e vê o oleiro moldando o vaso. E o vaso se quebra na mão do oleiro, mas o oleiro não desiste. Ele o refaz conforme bem lhe parece. Então, essa é a mensagem que Deus ele queria transmitir, né, nessa situação. Assim como o oleiro tem poder sobre o barro, né? Deus tem poder sobre a nação e sobre a nossa vida. Então eu quero que você entenda tudo isso que você está vendo, esse cenário. Ou talvez você esteja debaixo de uma opressão. Você esteja debaixo de pessoas, ou na liderança de pessoas que são pessoas difíceis, opressas. Deus, ele tem controle no barro. Ele está dando oportunidade para que se arrependa. Porque a queda vai ser grande. A queda vai ser muito grande. Então, se houver arrependimento, ele pode refazer. O problema é quando a pessoa não se arrepende. E aí fica difícil. Porque tudo na nossa vida espiritual já foi concluída. O pecado que nós hoje vemos, ele já foi pago um preço alto. Só que não é de graça. Como a gente pensa assim, a graça, né, nos alcançou. A graça não é automática. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso querer transformação. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Permitir Deus moldar a gente no barro. Sabe?
Só que as pessoas não querem passar por isso. Não querem ser confrontadas, não querem ser tratadas. Se houver arrependimento, ele refaz. Como eu coloquei um louvor aqui no início, para você que chegou agora, me refaça, se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Então, é desse jeito. Então, quando Deus chama Jeremias à casa do oleiro, ele está dizendo: Jeremias, diga ao meu povo que ainda há esperança. Diga a eles que eu posso recomeçar o que foi quebrado. Porque, como eu falei no início da nossa live, Deus está chamando a atenção do povo, que eles se prostituíram espiritualmente, abandonaram o Deus vivo e começaram a idolatria, a servir, a levantar altares para outros deuses. Então, a prostituição é espiritual, porque Deus tinha uma aliança com eles, entendeu? Deus continua moldando vida, gente, hoje. Hoje Deus ainda continua, né? Ministérios, Deus continua moldando destinos, né? O oleiro, ele continua trabalhando enquanto estivermos na mão dele, a chance de recomeçar. O problema é que depois que sai da mão de Deus, não tem o que fazer. Então, capítulo 18 de Jeremias fala sobre isso. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desce até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então tem aqui uma chave, né? Levantar, se posicionar, descer no reconhecimento. Então tem um passo a passo para você ser moldada e viver um novo tempo na presença do Senhor. Viver um novo tempo. Deus tem coisa nova. Deus não desiste de você porque você quebrou, porque você pecou, porque você caiu. Para com isso. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de religioso. Isso é coisa de pessoa que não tem arrependimento. Se você botar um peso sobre você, não. Ele quebrou o vaso, ele faz de novo se você se arrepender. Deus constrói a tua história. Ele não descarta o barro. Jamais, jamais. Dá para fazer novamente. Então, desci à casa do oleiro e eis que estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Então o profeta desceu lá para receber essa instrução de Deus, né? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, e se essa nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Então, o que nós estamos vivendo hoje num cenário político vergonhoso, né? A igreja também, muitas igrejas estão se corrompendo, se vivendo nesse mundo de corrupção, e a gente vai ver muita coisa daqui para frente ainda. Mas Deus ainda dá oportunidade, ainda que existe assim um juízo para chegar. Presta atenção. Se houver arrependimento, meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, qual é a intercessão? Qual é o papel do intercessor? Deus tem misericórdia de nós e que esse povo se arrependa, Senhor, desse pecado. Pai, nós nos arrependemos do que está acontecendo aqui. Nós não concordamos com o que nós estamos vendo na nossa política, com os nossos líderes religiosos. Nós repudiamos isso, nós não concordamos. Essa é a oração. Tem misericórdia de nós. Então, precisamos sair do lugar. Deus, ele poderia falar com Jeremias em qualquer lugar, mas ele o convida a descer. Essa descida fala de postura espiritual. Antes de ouvir a voz de Deus, precisamos sair do lugar de orgulho, descer do pedestal, da autossuficiência e entrar num ambiente de humildade, quebrantamento.
Descer é reconhecer que eu não sei tudo. Descer é admitir que preciso ser moldada novamente. Descer é aceitar que mesmo servindo, posso estar fora da forma que Deus planejou. Na intercessão, essa descida é essencial. Nós, como intercessora, precisamos descer. Não tem como você reivindicar um direito, porque a intercessão é você entrar num lugar e se colocar na brecha em favor de alguém, em favor de uma situação, em favor de algumas pessoas. Então você intercede. Então na intercessão essa descida é essencial, porque é no lugar da redenção que o oleiro fala. Por que Deus pede para Jeremias descer a casa do oleiro? Para mostrar para ele. Tudo ali, aquele cenário todo era simbólico. O povo tem que descer. A pessoa tem que se humilhar, Jeremias. Reconhecer o seu padrão errado de pecado. Reconhecer que mesmo servindo, possa estar fora da forma que Deus planejou. Amém? Glória a Deus. Gente, compartilha essa live aí, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Então, na intercessão, essa descida é essencial. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que a gente trabalha isso com jejum, com oração. O jejum nos quebranta muito. Nos faz entender que nós precisamos para esse lugar de rendição. Deus não fala na pressa. Guarde isso aí. Deus não fala na pressa. Fala na casa do oleiro. Eita Deus. Deus está falando com você, irmã? Fala aí um amém, glória a Deus. Só para me entender que você está entendendo essa palavra. Pamela, seja bem-vinda. Amém, Isabela. Osânia. Deus abençoe, minha querida Osânia. Entende, gente? Deus não fala na pressa. Ele fala, vamos descer a casa do oleiro. Glória a Deus. Amém. Vai dando amém aí para que eu possa entender que você está aí comigo. Então, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Tudo que tem uma lição para nos dar nesse capítulo. Quando Deus ele chama Jeremias, ele chama ele como um profeta, né? Você vai falar às nações, você vai falar para esse povo. Deus usa ainda hoje, gente, os seus profetas na terra. São pessoas que Deus tem chamado para trazer uma palavra de conserto, uma palavra de oração, uma palavra de libertação. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Deus ainda está trabalhando. Jeremias vê o oleiro trabalhando. E eis que mostra que Deus nunca deixou de agir, mesmo quando o povo se desviou. As rodas, elas representam o movimento da vida. O tempo que passa, as circunstâncias que giram. E o oleiro continua ali, moldando o barro. A vida está passando, as coisas estão acontecendo. O povo pode ter se corrompido, os líderes podem ter se afastado, mas Deus continua operando em silêncio, no secreto, preparando algo novo. Tem algo novo de Deus para chegar aí na tua igreja. Tem algo novo, se você está orando, se você está descendo a casa do oleiro, se você está pedindo a Deus, tem algo novo para chegar na tua vida, no teu casamento, na tua história. Amém? Glória a Deus. E o oleiro continua moldando. Há um movimento constante na mão do oleiro. Nada fica parado. Se há movimento, há propósito. Se há propósito, há esperança. Você entende isso? A gente que não vê, porque a gente está ali, mas as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. O vaso, o texto diz que o vaso se quebrou. O vaso se quebrou na mão do oleiro. É quando Deus permite quebrar. Deixa quebrar. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Isso é profundo. Ele não se quebrou fora. Ele se quebrou na mão dele. Às vezes Deus permite que algo se quebre enquanto ainda estamos na sua mão. Não para nos destruir, mas para nos refazer. Sabe, você que está na presença do Senhor, você que serve a Deus,
com integridade, com verdade, que está ali. E de repente você se vê quebrada. Quebrada no relacionamento, quebrada numa amizade ou no ministério. Você se vê quebrada e fala assim, meu Deus, eu estou na tua mão, Senhor, e eu estou quebrada. Eu quero te dizer que Deus não vai destruir. Esse quebrado aí não é para destruição. É para Deus te refazer. É para Deus te refazer. Existem momentos em que Ele demonstra. Existem momentos em que Ele desmonta. Tá? Porque nós criamos estruturas. E quando nós estamos na mão do Senhor, Ele vai te desmontar. Ele desmonta a estrutura antigas, retira formas que não representam mais o seu propósito e recomeça. Aleluia, glória a Deus. É o processo da restauração. Deus está restaurando aí famílias, casamento, restaurando pessoas. O vaso quebrado representa a nação endurecida. Mas o oleiro não desiste do barro. Porque ele sabe o que ainda pode fazer com você. Ele sabe. E o texto diz que tornou a fazer dele outro vaso. O poder de recomeçar, gente. Fica no Senhor. Não sai da presença de Deus, não. Mesmo que tu tá quebrada aí. Mesmo que você tá vivendo esse processo, Deus tá reconstruindo essa história. Ele tá amassando barro. Olha, querida, vai sair um lindo vaso daí. E você vai poder ser referência para outras mulheres, outras pessoas que vão olhar em você e vão falar assim, nossa, mesmo quebrada, você ficou na presença do Senhor e hoje eu tô vendo a vitória na sua vida. Aqui está o coração da mensagem de Deus a Jeremias. Ainda posso fazer algo novo. Eu posso fazer algo novo nessa casa. Ainda posso fazer algo novo na sua vida. Não está nada perdido. Mesmo depois da queda, do erro, da idolatria, da dureza do coração, Deus não havia desistido do seu povo. Deus não desiste de você, não. Mulher, homem de Deus. A condição para o recomeço, o que era? Uma palavra simples, mas difícil de viver. Era o arrependimento. Arrependimento é eu voltar. Eu estou num caminho, eu estou numa reta. Fazendo, acontecendo, vivendo a minha vida do meu jeito tal. E muitas pessoas estão na presença do Senhor. Estão ali achando que estão acontecendo. E de repente Deus quebra ali o vaso. Senhor, estou fazendo a tua obra. Senhor, estou vivendo na tua presença. E de repente você quebra. É a hora do arrependimento, da gente deixar agora as nossas emoções, as nossas vontades. Fala, Deus, faz agora como tu quer. E agora a gente recomeça. A gente volta dessa rota. Existe uma volta. E agora eu entrego na mão dele e deixo ele agir. Se o povo se voltasse a Deus, ele os restauraria. Se houvesse quebrantamento, haveria recomeço. Essa é a boa notícia do vaso nas mãos do oleiro. Deus trabalha com arrependimento, não com a perfeição. Entende isso? Deus trabalha com arrependimento e não com perfeição. Então, no contexto da intercessão, né, nós somos intercessoras, essa palavra fala diretamente conosco. Deus está nos chamando para descer a casa do oleiro espiritual, para sermos moldadas, curadas, restauradas, antes de intercedermos por outros. O oleiro primeiro trabalha em nós, depois através de nós. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Então, primeiro ele vai trabalhar na gente. Gente, como dói. Mas é necessário. Melhor coisa é quebrar na mão do olheiro.
Quando é quebrar na mão do olheiro, você está na presença do Senhor, mas Deus está ali te quebrando. Ser quebrado na mão do olheiro faz a diferença. Porque Ele pode permitir, refazer você. Me refaça se possível for, estou em tuas mãos, Senhor. És oleiro, eu sou o vaso. Então é isso, gente. Muitas vezes queremos interceder pelo vaso de alguém, mas o Espírito Santo está dizendo, deixa eu primeiro ajustar o teu formato. Deus está levantando intercessores sensíveis, moldáveis, que não resistem ao toque do oleiro. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre Jeremias 18, vaso na mão do oleiro. Então tem uma palavra liberada para você nessa manhã. O vaso, Deus ele está levantando intercessores sensíveis, que não resistem ao toque do oleiro. O vaso que se endurece demais, ele se quebra. Mas o vaso que mantém maleável se ajusta à mão de Deus. Entende? Então ainda dá tempo de se moldar novamente. Tá? Dá tempo de você se moldar. Ainda há tempo de recomeçar. Tempo. O vaso pode ter se quebrado, mas o barro ainda está nas minhas mãos. Hoje o oleiro está te chamando à casa dele, né? Não para te descartar, mas para te refazer. Ele quer te devolver a forma original. Sabe, às vezes a gente passa por tanta forma que nos colocam. Às vezes a religiosidade, às vezes a denominação, ela vai te botando numa forma. E aí daqui a pouco a gente se vê quebrado na mão do oleiro. Por quê? Porque é a forma que não é de Deus. É a forma do homem. E ele quer te devolver a forma original. Aquela que foi desenhada antes do tempo. Quando ele te escolheu e te chamou para ser intercessor, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma voz profética para essa geração. A gente acaba caindo em várias formas, né? Então, esse ato, Deus envia Jeremias à casa, resumindo, né? Deus envia Jeremias à casa do oleiro para que ele veja uma lição. O oleiro, com suas mãos cheias de barro, molda, gira, ajusta o vaso. Mas ele em determinado momento, o vaso ele vai se quebrando na mão dele ali. E em vez de descartar, jogar fora, o que ele faz? Ele começa de novo, aquele mesmo vaso. Então esse ato revela o coração de Deus. Ele é soberano, paciente, cheio de propósito. Mesmo quando o vaso se quebra por erros, né, quedas, desobediência ou circunstância, Deus não desiste da obra. Ele recomeça, ele refaz a estrutura. Deus não desiste de você, não. Porque você quebrou. A melhor coisa é quebrar na mão de Deus. Então Jeremias presencia algo que representa não só Israel, mas cada um de nós. Deus fala, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como Israel estava sendo moldado, Deus também nos chama a voltar para as suas mãos. As mãos que curam, quebram, restauram para um novo propósito. Amém? Então o barro, trazendo aqui a lição, o barro é o quê? Nós. O barro somos nós. O barro representa a humildade, frágil, né? Maleável, mas com potencial para ser transformado em algo útil. Nós vamos ver. Por isso que ele fala que nós carregamos, né, um tesouro em vaso de barro. Porque nós precisamos ser refeito. Essa estrutura rígida quebra. O barro não tem forma própria. Ele depende da mão do oleiro para estar ali, fazendo. Quando tentamos nos moldar sozinho, preste atenção, ficamos deformes.
rachado. Sabe aquele jeito que você vai pegando ali de um jeito, você pega ali de outro, né? Você entendeu algo que você acha que tem que ser assim. Mas aí Deus, lá no meio do caminho, Ele começa a te tratar e falar pra você que não é dessa forma. Deixa eu te moldar. O problema é quando a pessoa não permite ser moldada, porque ela acha que ela tá certa. Ela acha que o caminho é esse. E a gente vai vendo que a estrutura tá rígida, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Mas quando estamos na mão certa, Deus dá forma, beleza e função. Amém? Esse é o barro que somos nós. A mão do oleiro. Quem é a mão do oleiro? Deus. Essas mãos representam o processo de Deus na vida do homem. Muitas vezes o molde dói, né? Quando Deus vai nos moldando, porque Deus ele está corrigindo deformidades internas. Então o molde vai doer. Entende isso? Quem já botou aparelho no dente, né? Sabe o quanto que quando você vai ajustando, dói. Quando você vai fazer qualquer coisa que tem que ajustar no seu corpo, dói. Porque o molde faz isso. Está corrigindo a deformidade interna, o orgulho, o medo, o trauma, a resistência. Mas é na mão dele que somos curados e redirecionados. É na mão do oleiro, tá? Não tem como. Se você quer viver na mão de Deus, vai ser moldado. As rodas. As rodas simbolizam o quê? Circunstâncias da vida. Então, o barro somos nós, né? A mão do oleiro são as circunstâncias que nós vamos vivendo, né? São o molde de Deus, amém? As mãos do oleiro é Deus. E agora as rodas, as circunstâncias da vida, né? A roda vai passando. O vaso é moldado sobre as rodas giratórias. Já pararam para pensar nisso? Então, o movimento constante da roda, né? Simboliza as voltas da vida. Para pensar na sua história. Quanta volta já deu, quanta coisa você já viveu. Os ciclos que você já viveu, né? Os propósitos pelos quais Deus nos faz passar, né? É muita coisa que a gente passa na vida. Cada rotação dessa, né? Cada situação, cada mudança é parte do trabalho do oleiro. Você vai entender isso. Enquanto o vaso gira, Deus trabalha no orgulho, no preconceito, na insubmissão. Gente, é ótimo, né? Essa lição. Depois compartilha essa live com mais alguém. Vou colocar no canal do YouTube e você pode compartilhar. Então, muitos querem. Submeta-se ao processo. Muitos querem a forma, mas não o processo. Ah, Thalita, eu quero o status, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero estar. Mas quando chega o processo, ele rejeita. Que tem que pedir perdão, que a pessoa precisa se humilhar, precisa reconhecer que ele também é pecador, é falho. Não tem isso. Só querem a forma, mas não querem passar no processo. Querem ser usados, mas não moldados. Não preciso, não. Eu oro 3 vezes ao dia. Eu sou uma pessoa que cumpro com meus compromissos religiosos. Estou na igreja segunda, quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite. Sou dizimista fiel. Deus quer quebrar essa forma aí. Essa forma aí é da religião. É da religiosidade. Por dentro é um sepulcro caiado. Tem nada. É orgulhoso, é orgulhosa, fala mal, critica, não ajuda, só atrapalha com palavras negativas, maldosas. Então Deus, ele molda de perto. Deus, ele não molda de longe, não, é pertinho, com as mãos no barro. Tá? Permita ser tratado. Deus corrige quem ama, a Bíblia fala, né? Entenda que falhas não anulam o propósito. Não anulam. O oleiro sempre pode refazer.
sempre vai refazer. Então, pare de resistir às rodas. O movimento faz parte da transformação. Ó, Deus está moldando aí. Tá acontecendo alguma coisa na sua igreja? Ó, a roda tá sendo girada. Tá? O mesmo barro que parece sem valor nas mãos erradas, nas mãos certas se torna obra-prima. Amém? E nós estamos caminhando aqui para o final. Jeremias 18, então, nos ensina que Deus não descarta vasos quebrados. Ele refaz. O processo pode ser doloroso, mas o resultado é sempre glorioso. O oleiro não trabalha para te destruir, tá? Mas para te preparar para carregar o propósito que ele mesmo te deu. Então, nós passamos por processos. E se você está na presença do Senhor, caminhando na igreja, servindo a Deus e está passando por processos desses, entenda que Deus está quebrando para te mostrar algo. Deus quer te mostrar algo que às vezes nós carregamos e não sabemos. Pensamos que está tudo certo. Por quê? Porque colocaram uma forma em cima de você. Colocaram um modo de você operar. E Deus precisa botar a forma dele. Quando bota a forma dele, dói. Dói. Porque a gente vem anos fazendo daquele jeito, servindo daquele jeito, do jeito que a religião nos disse que tem que ser. E quando você vem para ser moldado pelo mestre, você fala, meu Deus, eu sei que vai ser maravilhoso o que eu estou vendo, eu quero viver essa experiência de Deus, mas está doendo esse processo. Por quê? Porque muitas vezes no processo você vai ser rejeitado, rejeitada. Muitas vezes no processo vão te anular, vão te abandonar, não vão reconhecer o que você fez durante 30, 40, 25, 10 anos. E você está no molde de Deus, porque você estava na forma antiga, na forma que te colocaram, na forma que a religião te colocou, que as pessoas te colocaram. Então, quando você sai de lá, você vem para a mão do olheiro, gente, eu só quero te dizer, permaneça na mão do olheiro. Não olhe para o que aconteceu, o que estão fazendo com você. Mas aqui, ó, foco no teu propósito. Deixa Deus trabalhar, tirar as arestas. Olha, filho, isso aqui foram o que botaram em você. Eu estou só lapidando. Gente, vai ser maravilhoso o resultado. Porque você vai viver uma vida plena. Você vai ter paz no coração. Você vai respirar por você. É tudo de bom. tudodebom.com. Mas tem o processo da roda, tem o processo do desfazer o vaso. Suporta esse processo, vai valer a pena, tá bom? Que Deus abençoe. Deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu ver. Aleluia, olha aí. Ser moldado na mão do oleiro é doloroso, mas é um processo lindo, porque ao mesmo tempo que dói, é uma dor diferente, porque é com amor. E você vai ver um resultado, né? De algo que você nunca experimentou. A liberdade aqui, a liberdade no coração, e você tem a presença do Espírito Santo com você. É lindo, gente, é lindo ser moldado, tá? Porque a gente, infelizmente, vem sendo moldado pelas circunstâncias que nos cercam, né? Pessoas que nos moldaram, lideranças que nos moldaram. Você tem que ser assim, você precisa fazer assim, né? Porque a gente nunca parou para ter essa experiência com o Espírito Santo, de ser moldado por Deus. Então ele quebra tudo, ele quebra toda aquela estrutura para te fazer novamente. Aleluia, Deus te abençoe a vida de vocês. Marli, Denise, Fátima, eu creio que Deus falou com você, assim como falou comigo. Em nome de Jesus. Amém? E guarda essa palavra. Compartilha ela. Em nome de Jesus. Pai, queremos hoje voltar nas tuas mãos, Pai. Mesmo que o vaso tenha se quebrado, nós cremos que tu és o oleiro fiel que nunca desiste da obra. Refaz o que precisa ser refeito, corrige o que saiu do lugar, gira, Senhor, as rodas da nossa vida conforme a tua vontade.
Molda em nós um coração sensível, obediente. Molda, Pai. Molda, Senhor. Que sejamos vaso de honra, preparado para cumprir teu propósito nessa geração. Em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos nosso coração nessa manhã. Fala conosco melhor ainda, Senhor. Que essa live, Senhor, chegue em muitos lugares. Pessoas que precisam ouvir essa palavra, Pai, no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai, refaz esse coração quebrado. Refaz, Senhor, e que eles possam, Senhor, ser um vaso de honra para a glória e honra do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, queridos. Gente, mais uma vez, nosso encontro de intercessores vai acontecer no dia 22 de novembro. Eu quero muito que você esteja lá. Nós estamos aqui online durante o ano, né? E a gente sempre faz um encontro. Esse encontro a gente libera uma palavra profética. Esse encontro sempre temos um tema, né? E esse tema desse ano nós vamos falar sobre Gideão. Gideão foi chamado para ser um libertador, para ser uma pessoa que ia ser um instrumento de Deus. Então a gente vai sempre trazer uma palavra ali profética, uma ativação, né, espiritual, e um encontro também de confraternizar no final. Vai ser maravilhoso. Eu convido você, faz sua inscrição logo. Glória a Deus. Douglas, querido, tá por aí. Deus abençoe você. Saudade de vocês todos. Manda um abraço na Gabriele. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Um grande abraço. Vou colocar no canal do YouTube também essa live. Você compartilha ela. Inscreve, gente, nesse canal. E comenta, tá? Comenta também. Vai ser muito bom. Deus abençoe.